Hora de falar sobre o Vasco da Gama, de olho em zagueiro do Palmeiras. Cruz Maltino está em busca de um defensor. Essa é a grande prioridade depois da contratação de Nelson de Ossa, volante colombiano que pertencia ao Betis. Ele chega por empréstimo até dezembro, com obrigação de compra de 10 milhões de euros. O primeiro nome mais especulado no Vasco da Gama para a zaga foi de Jair, ex-zagueiro do Santos e do Botafogo. O negócio está praticamente descartado. O Nottingham Forest pede algo na casa dos 15 milhões de euros. Diante dessa realidade, o Vasco trabalha com outras alternativas e nos últimos dias consultou o Palmeiras sobre a possibilidade da aquisição de Murilo, que até a chegada do Barbosa era titular absoluto, formando dupla de zaga com Gustavo Gomes. O Vasco entendeu que a chegada do Barbosa poderia abrir o espaço para que o Murilo saísse, mas a realidade é completamente diferente. O Abel Ferreira gosta bastante do Murilo e tem trabalhado para que o zagueiro tenha, nos próximos dias, seu vínculo renovado. O contrato atual acaba em dezembro de 2027 e deve ser estendido até dezembro de 2029. Não há interesse do Palmeiras em negociar o Murilo por empréstimo ou em definitivo. Diante disso, o Vasco vai precisar pensar em outros nomes. Alguns dos que já foram especulados pela imprensa: Diego Carlos, que atua no Como, Vitor Tormena, do Krasnodar, e Gabriel Pereira, do Copenhagen. Só para completar, contar que o processo de venda da SAF do Vasco para Marcos Lamáquia talvez não seja concluído em 2026. Pelo menos essa é a expectativa de André Sica, advogado da família Lamáquia, nas tratativas com o Cruz Maltino. De qualquer forma, Marcos Lamáquia está disposto a se responsabilizar pelo fluxo de caixa e por eventuais gastos dessa janela de transferências para que o Vasco não tenha prejuízo em meio a essa negociação para a compra da SAF. Vasco foi pego de surpresa. A venda pode não acontecer neste ano de 2026, mas jogada de mestre já está detalhada e diretoria busca antecipar 83 milhões de reais do novo investidor. Eu vou trazer isso para você aqui neste vídeo, informações muito importantes, tá, amigo torcedor vascaíno, sobre esse processo de venda, sobre a busca do Vasco da Gama por reforços no mercado da bola. Fica atento, fique ligado, pois este seu Fala Gigante chega daquele jeito, bastante agitado, bastante movimentado, cheio, lotado das últimas informações do nosso Vascão. Mas eu quero começar aqui primeiramente já trazendo a vocês essa informação referente ao fato do Vasco da Gama ter sido pego de surpresa nas últimas horas desta sexta-feira, amigo torcedor Cruz Maltino. O Vasco da Gama vem neste momento, quebrando a cabeça, se planejando para esta janela de transferências. Internamente, o Vasco é um clube que não tem dinheiro em caixa para fazer grandes reforços, grandes contratações. Isso foi algo claro, inclusive deixado à mesa pelo próprio Admar Lopes na última entrevista coletiva. A postura da diretoria Cruz Maltina é muito clara: esperar o sinal positivo das negociações para a venda da SAF para Marcos Lamáquia, para que, tendo o sinal positivo, possa fazer maiores investimentos nesta próxima janela de transferências. A janela fecha no dia 10 de setembro, então ainda temos um período até o fechamento da janela, e o Vasco da Gama então adota com certa paciência neste momento. Embora, claro, já tenha mapeado o mercado, a posição, por exemplo, de zagueiro é a mais carente hoje, olhando o elenco Cruz Maltino, mas o Vasco adota cautela e paciência, sabendo que poderá realizar grandes investimentos, tendo o aval de Marcos Lamáquia. Entretanto, nesta sexta-feira, a informação ela preocupou, pois esperando um aval para chegar forte na janela de transferências, o André Sica, que é o advogado que representa Marcos Lamáquia na operação de compra e venda do Vasco da Gama, deu uma entrevista ao GE. Uma entrevista até muito reveladora, uma entrevista muito importante, mas uma entrevista também muito preocupante. Eu vou trazer muitos detalhes sobre o que o empresário de Marcos Lamáquia, o que o representante de Marcos Lamáquia falou e deu em detalhes sobre o futuro do nosso Cruz Maltino no Boa Noite Gigante, falou sobre investimento, falou sobre o desejo hoje de Marcos Lamáquia em comprar o Vasco da Gama, mas ele também toca num ponto muito importante, amigo torcedor Cruz Maltino, que é relacionado à questão envolvendo a venda. E o empresário dele, André Sica, deixa claro que a venda do Vasco da Gama para a Lamáquia não deve acontecer neste ano de 2026. Ele deixou claro que não é um processo simples, pois o Vasco da Gama não está fazendo apenas a compra de uma unidade produtiva dentro de uma recuperação
judicial. É algo complicado, é algo complexo. E o André traz aí os detalhes e, é claro, eu trago as palavras do André em entrevista ao GE para você nesta sexta-feira. Se liga só e confere, né, os detalhes importantes sobre o que o representante Marcos Lamacchia falou sobre esse processo de compra do Vasco da Gama. Se liga só. De uma unidade produtiva dentro de uma recuperação judicial, tá? Então, isso por si só tem o seu rito. Então, em que pé estamos? Acho que finalmente a gente concluiu mais de 2 anos e meio de negociação. Não foi simples, tá? Eu acho que as idas e vindas dentro da política do Vasco, elas atrapalharam muito, elas interromperam muito o processo mudava muito ao longo do tempo, isso foi ruim, foi desgastante, por isso que a gente fala que o grande mérito do Pedrinho foi manter o Marcos nessa mesa, porque não é mentira e não é segredo para ninguém que o Marcos e nós quase deixamos essa mesa algumas vezes, tá? Porque foi uma mesa itinerante, foi uma mesa conturbada durante esses 2 anos e meio. Mas finalmente, acho que depois dessas idas e vindas, a gente concluiu o processo e assinou um acordo de investimento com condições precedentes, tá? E são diversas as condições precedentes. Primeiro, a primeira coisa, antes de mais nada, é que o juízo da RJ abra um processo competitivo, né? Então, o juiz da RJ ele precisa aceitar a transação que foi feita e, a partir dessa transação, abra um processo competitivo para que outros investidores possam apresentar outras propostas, tá? O Marcos se dispôs, dentro dessa RJ, a ser o que a gente chama de stalking horse, que é o cavalo perseguido, ou seja, a oferta dele vai balizar, eles têm que fazer, pelo menos eles têm que ultrapassar a oferta dele. Isso ainda precisa ser deferido pelo juízo, mas enfim, então a gente precisa de um início de processo competitivo, tá? Segunda coisa que precisa acontecer, a gente precisa concluir uma auditoria no Vasco satisfatória, ou seja, precisa concluir que todas as garantias e declarações que o Vasco deu ao longo desse processo, elas de fato, elas ocorreram e estão aperfeiçoadas, ou seja, eu não vou encontrar nada nessa auditoria que me indique a não compra do Vasco, tá? Então eu preciso concluir essa auditoria. E depois, finalmente, eu preciso que os órgãos internos da Vasco SAF da Vasco SAF não, da associação, aprovem. Então eu vou passar pelo conselho e vou passar pela assembleia. E eles têm que aprovar. E eles ainda podem dizer não. Então, assim, a gente deu um passo enorme. Essa conclusão negocial, a assinatura do contrato, o protocolo desse contrato perante o juízo da RJ foram passos enormes, mas a gente sabe que há outros passos pela frente, tá? E não são poucos e não são simples, tá? Como a gente não teve facilidade até agora, a gente não espera facilidade nesses próximos passos, mas a gente espera, sim, tem certeza absoluta que a gente deu um grande passo para concretizar um investimento que a gente tem muito desejo de concretizar. Bom, amigo torcedor vascaíno, então, como vocês viram aí, essas foram as palavras do representante, né, de Marcos Lamacchia nas negociações com o Vasco da Gama. O processo de venda não é nada simples, é complicado, é difícil e vai demorar. E aí fica a pergunta, se a venda não sair em 2026, o que será do Vasco da Gama? Quais serão os próximos passos? Já há algo traçado por parte da diretoria? E sim, tem algo. A diretoria tem de fato uma jogada de mestre para tentar superar essa situação e andar mesmo com a venda não acontecendo. Essa jogada de mestre passa por um DIP, um empréstimo neste modelo de DIP, tá? Amigo torcedor Cruz Maltino. Inclusive, foi um dos pontos que mais chamaram a atenção no projeto da Almirante, que é a empresa criada, né, por Marcos Lamacchia para a compra da SAF Cruz Maltina. O DIP é um empréstimo, só para esclarecer a todos vocês, feito para dar um fôlego financeiro ao Vasco durante a recuperação judicial. A proposta que foi apresentada nesta semana deixa claro
que se a Almirante vencer o processo competitivo, o crédito no modelo de IP que será dado, né, ao Vasco da Gama não será pago em dinheiro, mas sim convertido em participação na nova SAF Cruz Maltina. A expectativa é que este empréstimo seja no valor de 82.800 milhões de reais, valor bem próximo à casa de 83 milhões de reais, um dinheiro hoje que o Vasco da Gama de fato precisa para manter um fluxo de caixa, para inclusive até usar parte desse dinheiro olhando o mercado da bola. Mas a grande força, a grande importância, né, desse dinheiro do empréstimo é sim para manter o fluxo de caixa do Vasco da Gama em dia e fechar as contas até o final do ano, que é um grande problema hoje, o fluxo financeiro do Vasco. Preocupa-se sim. O Vasco hoje é um clube que não tem condições financeiras de fechar o ano de 2026 sem pegar este empréstimo. Então, caso a venda venha a ser concluída, o empréstimo feito por Marcos Lamáquia se transformará em ações. Caso a venda para Marcos Lamáquia não se conclua, o Vasco da Gama terá que pagar o DIP à vista para a família Lamáquia. Mas é o jeito, a alternativa que o Vasco encontrou. Sem a venda acontecer nesse ano de 2026, pegando esse empréstimo de quase 83 milhões de reais para manter o fluxo de caixa e buscar também contratações nesta janela de transferências. São essas alternativas que restam para o Vasco da Gama diante dessa situação difícil, amigo torcedor Cruz Maltino, que o Vasco vive neste momento da temporada. E aí, tá animado? Deixe, é claro, a sua opinião nos comentários. E para fechar com vocês este nosso Fala Gigante, já que estamos falando, né, sobre empréstimos, sobre grana, sobre investimento, o Vasco de fato corre para fechar a contratação do meio-campista Nelson de Ossa. O Vasco aguarda, né, amigo torcedor Cruz Maltino, a resposta por parte do Real Betis para acertar os últimos detalhes antes da chegada do meio-campista colombiano. Enquanto isso, o volante segue mantendo a forma física no clube espanhol. O departamento jurídico do Vasco da Gama ajusta os últimos detalhes, as últimas cláusulas, de fato, algo bem burocrático para selar 100% a chegada de Nelson de Ossa ao nosso Vascão. Uma negociação que tem o total envolvimento de Marcos Lamáquia. Se não fosse Marcos Lamáquia, a operação envolvendo a chegada de Nelson de Ossa ao Vasco não aconteceria. O Vasco só está fechando com o meia colombiano porque tem hoje Marcos Lamáquia como seu potencial investidor. O Real Betis pediu as chamadas garantias bancárias de que o Vasco teria condições financeiras para arcar, né, com a compra do Nelson de Ossa no meio do ano que vem, e o Vasco em si não teve condições de arcar com isso. Então o Nelson de Ossa entrou na mesa do negócio, entregou as suas próprias garantias bancárias para fechar a negociação. Essa é a situação, amigo torcedor vascaíno, né, se tratando de Nelson de Ossa. Mas o Vasco não quer apenas o Nelson de Ossa. O Vasco da Gama quer mais. O Vasco, inclusive, recentemente fez contato confirmado com o empresário do zagueiro Diego Carlos, esse jogador que está aparecendo aí na imagem a vocês, um atleta que pertence ao Fenerbahçe da Turquia, esteve emprestado ao Como na última janela na última temporada, nesse momento está retornando ao futebol turco, e o Vasco fez contatos bem iniciais com os empresários do zagueiro para buscar valores e possibilidades de uma transferência. Entretanto, a resposta nesse momento que foi dada por parte dos empresários do jogador ao Vasco da Gama é que a negociação, a operação de uma forma geral é muito difícil de avançar. O Diego Carlos é um jogador que custou mais de 10 milhões de euros ao Fenerbahçe e tem um contrato com o clube turco até 2028, ou seja, um jogador caro, valorizado e que vem de uma boa temporada no futebol italiano. E isso faz com que Diego Carlos, nesse momento, esteja inclusive na mira de outros clubes da Europa. Então é uma negociação que ainda não foi iniciada por parte do Vasco, houve sim contato, mas não houve um início nas tratativas. Caso venha a ser iniciada, tende a se estender pelos próximos dias, ainda é algo muito pequeno, algo muito embrionário, mas há o interesse do Vasco e o Vasco saberá. E para entrar no negócio pela contratação do Diego Carlos, terá que ter grana, dinheiro, para conseguir fechar o negócio pelo jogador. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários com relação a essa situação envolvendo a contratação do defensor. Vale a pena? Coloque aí a sua opinião
Venda do Vasco pode ficar para 2027? Muita gente perguntando sobre essa informação que pegou todos de surpresa. Vou trazer também notícias sobre a base, contrato assinado e também mudança na camisa do Vasco. Vamos ao que interessa, as informações do legítimo Clube do Povo. Quero começar o vídeo falando sobre a base, formação do Sub-20. O Vasco assina contrato profissional com o volante Nathan Andrade. O Vasco assinou o primeiro contrato profissional com o jovem Nathan Andrade, volante da equipe Sub-20. O acordo vai até junho de 2029. Informação, inclusive, publicada de forma oficial, anúncio no perfil da base Vasco. E o jogador que é nascido no dia 30 de junho de 2008. Nathan Andrade também passou pelas categorias de base do Cabofriense Maricá, antes de chegar em outubro de 2025. Boa sorte aí à garotada da base do Vasco. Falando nisso, nesse final de semana, os jogos para você ficar atento. Nesse sábado, dia 18 de julho, o Sub-20 encara o Botafogo às 10 horas da manhã, no Nivaldo Pereira, pela semifinal, jogo da ida pelo torneio OPG. E o Sub-17, comandado pelo técnico Cássio Barros, enfrenta o Fluminense às 2 horas e 45 minutos em Xerém, jogo de ida do Campeonato Carioca. As duas transmissões serão, aliás, exibidas pela Vasco TV. Informações rapidinhas aqui da base. Deixa eu trazer mais uma informação rápida aqui também sobre as mudanças, ou mudança na camisa. Eu digo mudanças porque o Vasco, pela informação que temos, já recebeu até o enxoval da casa de apostas para ser o novo patrocinador Master Cruz Maltino, que deve ser anunciado logo aí após a Copa do Mundo. Vasco que precisa, né, receber, inclusive, esse valor já anunciado logo. O novo patrocinador Master. Já estão aí 7 meses praticamente do Vasco sem um patrocínio. Agora essa novela encerrando e aí já tem até o enxoval da Sporting Bet. Vamos aguardar o anúncio oficial. Outro detalhe, informação até dos amigos do Lance, é que Vasco e a Nike estudam resgatar um detalhe tradicional nas camisas do clube: o retorno da faixa nas costas do uniforme. A faixa diagonal, também na parte de trás do uniforme. A ideia é valorizar a identidade histórica do Vasco e aproximar o novo modelo de versões clássicas usada pelo clube. A mudança faz parte da nova parceria com a Nike, que busca unir tradição, modernidade nos uniformes vascaínos. A fornecedora já prepara modelos com referência à história Cruz Maltina. Então, uma novidade aí que pode ter na camisa do Vasco, né? A volta da faixa diagonal nas costas da camisa. Quero saber a sua opinião. Uma informação sobre o Tietê. Contra o Vitória, o volante Tietê completou 13 partidas pelo Brasileirão 2026. Com isso, não pode ser mais negociado com nenhuma equipe. Ele tem contrato com o Vasco até dezembro deste ano. Digo equipe no futebol brasileiro, né? Não pode entrar naquela janela doméstica porque já completou os 13 jogos com a camisa do Vasco pelo Campeonato Nacional. Então, Tietê, que era um dos jogadores praticamente fora dos planos para a continuidade da temporada, por conta de ter um contrato encerrado, foi ontem utilizado pelo técnico Pedro Emanuel e agora está nos planos, né? Porque não tem mais como ser negociado ou liberado, melhor dizendo, já que o jogador teria o contrato até o final de 2026. Portanto, essa informação rapidinha aí envolvendo o Tietê. Vamos falar sobre mais uma preocupação, hein? Daquela que a galera costuma dizer, né? A pior sempre é a próxima notícia. E é preocupante, de fato, pegou todos de surpresa. As notícias de hoje, de nenhuma maneira empolga, já não bastasse a atuação do Vasco no jogo contra o Vitória. A informação, segundo o podcast GE,
com o jornalista Rafael Zarco, que inclusive trouxe as informações essa semana dos modelos de valores do investimento, até considerado uma boa notícia, mas o André Sica, advogado que representa Marcos Lamáquia, afirmou na entrevista ao GE que acredita que o processo, a venda da SAF do Vasco, não deve ser concluído em 2026. Uma água no chope, né, da gente que tem uma expectativa boa de pelo menos ser a esperança para o Vasco sair dessa poça, sair desse buraco em relação à questão financeira, em relação à questão estrutural, enfim. E também sobre as negociações, já que existe uma parte burocrática para que a venda seja concluída, se houver da parte do Lamáquia uma forma de adiantar, seja um empréstimo ponte, seja o que for, mas o Vasco vai precisar de ajustes financeiros, e aí fica muito complicado, preocupante essa questão da venda ainda não ser concluída em 2026. Isso porque o mercado está aí, a janela está aí. Claro, o futebol é muito dinâmico. Está tratando aqui de uma informação vinda do advogado, mas da parte do Lamáquia, ainda mais depois que houve o afastamento do Pedrinho, né, toda aquela questão, aquela manobra que teve jurídica, política, enfim, a informação é que o Lamáquia buscou acelerar o processo. Então, acredito que, de alguma forma, aconteça uma reviravolta e a venda aconteça esse ano. Mas é uma informação que preocupa e que pega de surpresa mesmo. Galera, deixa eu falar sobre a questão dos reforços. Estamos hoje, o Nelson de Ossa, que é o reforço que está encaminhado junto ao Betis, treinou na Alemanha, junto ali com os companheiros, inclusive no treinamento, fez até uma jogada que acabou se concluindo em gol, mas o Vasco, como trouxemos no vídeo anterior, vem sondando também a situação de zagueiros, mas sem nenhuma proposta, né? O Vasco tem sido igual aquele cara na balada, arroz, só acompanha. O Vasco só acompanha no momento, porque a única contratação é o Nelson de Ossa, e está muito nítido a carência, a necessidade do Vasco trazer jogadores para ser titular, para resolver, porque não só no aspecto, a gente, claro, fica na expectativa que esses jogadores que o Vasco trouxe na janela inicial venham ter uma recuperação, de alguma forma venham voltar a aprender a jogar bola, porque não é possível, eles não desaprenderam a jogar bola. Tenha confiança, né? O time está sem confiança, o time está sem aquela vontade de poder de reação. O jogo ia ser 0-0, o Vasco vai lá e cede um gol adversário. Então, são várias situações, camadas do jogo ontem que realmente deixa a gente revoltado. Mas a informação confirmada que o Vasco sondou o Murilo do Palmeiras, o Diego Carlos do Como, Vitor Tormeira do Krasnodar e o Gabriel Pereira do Copenhague. Então são esses 4 jogadores que o Vasco vem buscando informações para poder contratar, e a gente fica no aguardo, né? Que não fique limitado só à contratação do Nelson de Ossa, mas que de alguma forma a Admar possa trabalhar e resolver essa questão de contratações. A gente está de olho porque o Nelson de Ossa, a previsão é de chegada, principalmente nesse final de semana, tendo alguma novidade, eu passo aqui para vocês. Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.